O Ibovespa, a nossa bolsa, está liderando as quedas, né, no cenário global. Se a gente comparar com os países emergentes e com os países também mais envolvidos nesse momento de volatilidade extrema, o Ibovespa está na liderança, tá? Então é o que mais cai. Se a gente pegar o Ibovespa do começo do ano para cá, ela está caindo 38,8%. Então é uma queda expressiva, é da mesma magnitude do momento da crise do subprime, né? E muito mais rápida. Assim, liderando vários outros mercados. Na minha visão, eu acho que está um pouco exagerado essa queda aqui. O movimento de pânico aqui está mais acentuado do que no resto, tá? Então, uma das discussões aqui que eu trouxe, aqui para o nosso comitê, né, nosso segundo comitê de investimentos, é o quê? Brasil versus China. Então, o coronavírus, né, ele tem um ciclo. Ele começou no início do ano na China, teve um momento de caos em fevereiro, né? E hoje o que a gente vê? Então, existem vários sites, vou até deixar junto com os relatórios os links desses sites. A gente consegue ver quantos novos casos tem por dia. Então, o que aconteceu? A gente teve uma curva crescendo muito em fevereiro e aí ela praticamente zerou. Então, a gente viu esse ciclo. Teve um momento ali que as pessoas não foram trabalhar, foram mesmo deixadas, trancadas em casas para não ter nenhum problema. Mas isso foi, a gente já assistiu como é que aconteceu esse ciclo e hoje como é que a China está, retomou praticamente tudo. A gente já vê níveis de poluição, né, porque a economia chinesa a gente acaba vendo por níveis de poluição voltando para o patamar, no caminho do patamar que era o antes desse momento, tá? Então a gente tem esse momento. Se a gente pegar a China nesse mesmo momento, ela caiu 5,2%, caiu muito menos, ela chegou a cair muito e aí ela voltou. Então, aqui tem uma explicação pelo seguinte, a China já passou por esse momento do coronavírus, o Brasil e os outros países ainda não, né? Não passou pelo pico, então passaremos em breve por esse momento. Mas a gente sabe que vai acontecer tudo mais constante. Mas é uma diferença que é gritante que me chama atenção. Então, eu sei que a China tem várias restrições em relação à posição short, o mercado lá não é tão claro como o mercado aqui, entretanto, isso me chama atenção. Mas o que me chama também atenção é que a gente está no meio desse caos todo, né? Um outro país que sofreu bastante, né? Que deveria sofrer também até mais que o Brasil, é a Rússia. Então a Rússia, a produção de petróleo lá é quase 4 vezes maior do que a nossa. E tivemos o problema do petróleo, né? Então o preço do petróleo caiu de $60 para o patamar de 30. Então as empresas lá foram bem impactadas, mas se a gente comparar a nossa bolsa, né? Então o índice Bovespa com o índice da Rússia, a gente vê que lá caiu 25%. Aqui a gente caiu 38,8%. Então a gente está descolado também de um país emergente e de um país emergente que está no foco na questão de petróleo, que sofre muito mais com o petróleo do que o Brasil. Então é mais um ponto que eu trago para a discussão aqui está exagerado demais, assim, na minha visão. Está sendo muito rápido e a intensidade acima do que a gente tem visto nos outros mercados, tá? Então, o que eu já falei algumas vezes aqui, né? A gente teve uma quantidade de pessoas novas na Bolsa, então o investidor, o percentual de investidores tradicionais, né, institucionais, cresceu e pessoas físicas também. Então a gente teve esse crescimento. Tivemos um período ali bem forte, né? Os últimos 12 meses aí a Bolsa estava num período de fortíssimas altas. E aí, agora no meio dessa instabilidade, muita gente, né, que é nova acaba ficando com medo. Então isso está contribuindo também com esse movimento que, na minha visão, é exagerado. Falando de petróleo, né? Então se a gente vamos pegar a Petro, então nossa empresa de petróleo aqui no mercado local, contra a Aramco, que é a empresa saudita, então da Arábia Saudita. O que aconteceu do começo do ano para cá? Então, Petro saiu do patamar de 30,70 para 12,60, tá? Até o fechamento de ontem. Então, uma queda aí de quase 60%. Enquanto a Aramco caiu 17,4%. Então, assim, ela caiu muito menos. Se a gente pegava as outras, né, empresas da Rússia, empresas petrolíferas dos Estados Unidos, Brasil está na dianteira. Petro é a dianteira e nesse caso, né, a gente está na dianteira não de algo bom, né, mas liderando as quedas. Então, assim, volatilidade extrema, caos extremo aqui. Por isso que eu sempre estou pontuando, né, a bolsa aqui caiu muito
se a gente olhar no caso de commodities, tem uma queda de preço de commodities, isso sim impacta o valuation, né? Entretanto, está sendo mais avançada, mais agressiva do que dos outros países. Mas dos outros ativos, né, do mercado interno, a gente não tem mudança no valuation. Então as coisas estão sendo um pouquinho mais amplificadas no nosso mercado, e por isso que eu estou chamando a atenção. Sim, eu acho que o mercado está descontado, mas eu acho que vai continuar a volatilidade, esse mercado vai continuar tenso aí pelas próximas semanas, meses, então a gente tem que ter uma certa atenção, uma certa... conseguir olhar para frente e conseguir segurar, né? Conseguir aguentar risco, que é uma das coisas importantes, né? O investidor tem que aguentar essa volatilidade sem nenhum problema, sem ficar estressado, que isso faz parte. Então, quem consegue olhar dessa forma, né, consegue ver boas oportunidades. Quem não consegue, não adianta, né? Fecha o home broker, desinstala, fica um mês sem olhar para o mercado e depois volta a olhar, tá? Mas vamos lá, vou trazer mais um ponto para a nossa discussão aqui. Itália, né? Então, Itália agora está praticamente ali no pico, né? Ou está próxima do pico da doença. E a Itália está de quarentena. A economia italiana é uma economia baseada em serviços, né? Então, se a gente pegar serviços, é 68% do PIB, onde o que lidera é turismo. Então, é uma economia que não tem indústria, não tem nada, né? Ela é baseada no turismo ali mesmo. Ela sim vai sofrer um impacto forte no PIB, essa vai sofrer. Se a gente pegar a bolsa italiana, né, então o índice italiano no fechamento aqui de hoje, a gente viu o quê, né? 37,5%. Está quase ali, né? Mas o Ibovespa está ganhando ainda. Se pensar, nosso mercado, mesmo que passe por um momento, vamos pensar que o coronavírus cresça aqui, tem um momento de pânico parecido com o que está acontecendo na Itália, mas o impacto em si de fechar uma economia que tem indústria, que tem outras coisas, não é tão severo quanto uma economia que depende tanto do turismo. Tá? Vai ser parecido com o quê? Se a gente tiver um shutdown, né, na economia aqui por um mês, greve dos caminhoneiros, a gente já passou por isso. Talvez até vai ser mais a menos do que a greve dos caminhoneiros, porque naquele momento a gente travou tudo, né? Travou as rodovias, não tinha a circulação de insumo. Então, isso não travaria no momento de coronavírus, mas sim as pessoas trabalhando em home office, então seria uma queda menor do que o momento que a gente teve na greve dos caminhoneiros, tá? Isso estressando, né? Então, a ideia sempre no investimento, né, da tese, é começar a estressar. Vamos ver o que pode acontecer, qual que é o limite ali, tá? Então, a gente já viu o que aconteceu na China, tá? Aquilo lá já passou para um país gigantesco, né? Aqui, as coisas vão ser um pouco diferentes. Então, mas qual que é o limite? Até onde pode ir? Então, pensando de forma racional, até onde pode ir um coronavírus se alastrando, né, pelo Brasil? Qual que é o impacto, né? Vai ser menor do que uma greve dos caminhoneiros. Então, a gente tinha um PIB aí de 2,5% em 2020. O que o governo está falando? Provavelmente vai ser um impacto bem ameno. Então, o Paulo Guedes falou entre 0,1 e 0,5 vai ser um negócio ameno, e se fosse um caos, seria 1%. Então, se a gente pensar, o Brasil vai ser um caos em 2020, a economia vai crescer 1%, a gente vai ter um crescimento de lucro das empresas ainda, o projetado era por volta de 20%, então vai ter uma queda aí desse crescimento, mas vai ter crescimento ainda. E as empresas estão descontadas, a gente vai ver um número bem abaixo da média, tá? Em breve eu vou fazer um vídeo para falar da projeção de lucro do Ibovespa, IPI também, que é algo bem interessante para a gente analisar e com calma para tomar as decisões, né? De aumentar, de ficar tranquilo, ou então para quem olhar e falar, não quero de jeito nenhum, mas a decisão tem que ser sempre racional, né, pessoal? Vamos lá, e que se a gente comparar com os emergentes, né? Então, países emergentes sempre têm um comportamento muito próximo pelo seguinte, quando o investidor estrangeiro sai, né, ele olha para a caixinha dos emergentes. Então, ele não sabe onde fica o Brasil, a Índia, a Rússia, ele acha que é tudo um saco de gato só dentro das planilhas dele. Ele fala, vou zerar a emergente, vou começar a sair de emergente. Então, se a gente pegar aqui, eu já falei de Rússia, né, mas vamos pegar aqui, México. México está caindo até hoje, né, no começo do ano para cá, 17,6%, contra 38,8%. E a Bolsa da Índia, 20,6%. Ou seja,
a gente está mesmo na liderança das quedas, tá? Então, e se a gente pegar todos os possíveis motivos, né, nós não somos o epicentro da crise, como a China. Mas tudo bem, ela já passou. A nossa economia não é dependente do turismo e a gente não está no auge do caos, como a Itália, e a gente está apanhando deles. A nossa empresa de petróleo apanha muito mais do que quem está, de fato, na briga pelo preço do petróleo, reduzindo o preço do petróleo no mercado internacional. Então, assim, por todos os ângulos, você vê que tem um exagero aqui, tem um exagero nessas quedas, o que me chama muita atenção, né? Então, eu venho falando, quem tem estômago, tem caixa e está em bons cases, dá para entrar, dá para ir aumentando, sempre com parcimônia, né? O negócio vai continuar, vai quebrando caixa em várias parcelas, para se tiver mais um circuit break aí nos próximos dias, semanas, tem caixa, né? Caixa você tem que preservar, não pode sair igual um maluco, gastando tudo, mas o momento ainda é, na minha visão, eu acho que assim, essa simetria entre o valor e o preço existe de uma forma exacerbada. Então assim, quem está tranquilo, quem está de acordo com o racional, quem enxerga esses pontos, dá para aproveitar assim o momento. Bom, pessoal, esse foi o nosso segundo comitê de investimento, então se você gostou, dá um like, se inscreva para receber todos os relatórios, né, do nosso gabinete anti-caos que a gente criou aqui na Levante. Então aqui está todo mundo trabalhando para tranquilizar vocês, levar relatórios de qualidade, falando tudo o que está acontecendo de forma gratuita, porque o nosso objetivo é não só recomendar, né, mas também estar do lado de vocês em momentos que vocês não estão, que as pessoas físicas não estão acostumadas a passar e a gente está acostumado, isso aqui faz parte do nosso dia a dia, tá bom? Então, o link está aqui embaixo, dá um like e até o próximo.